É, pessoal, hoje é dia de novidades na DC. Andy Muschietti continua sendo o diretor do Batman Brave and the Bold? Isso porque surgiram novas informações diretamente do Andy Muschietti sobre a situação do Brave and the Bold. Mas isso reacendeu o debate do Andy Muschietti. Afinal, ele é o melhor diretor para o filme do Batman Brave and the Bold depois do Flash? Vamos conversar bastante sobre isso. Também tem a informação de que o Rick Flag Sr. vai aparecer no Homem do Amanhã, o que destaca ainda mais a importância do final do Pacificador temporada 2. E também vamos falar um pouco sobre a venda dos quadrinhos nos Estados Unidos, porque de fato estamos vivendo uma ótima fase nos quadrinhos. E tudo isso impulsionado pelo sucesso das HQs do Universo Absolute. A DC tá bombando mesmo com as HQs do Universo Absolute. Bem, gente, tem muito assunto no vídeo de hoje, roda a abertura e vamos lá! Pessoal, eu disse que eu tinha esquecido de dar o salve para alguns membros, e o pessoal comentou lá no último vídeo, então hoje chegou a vez de vocês. Um grande salve para os novos membros e para os membros que renovaram: Rafael Guerra, Mário Mazzonivale, John 90, Tirol LFF, Lucas SZZ, DJ Algebaile, Eduardo Wood. E são esses, gente. Muito obrigado para todo mundo que é membro da Batfamília. Lembrando que o sorteio desse mês é esse Funko Pop do Coringa do Asilo Arkham. Para participar desse sorteio que vai acontecer no final do mês, você só precisa ser membro da Batfamília. E lembrando que quem é fã com preparo tem mais chances de ganhar. Aqui está a lista completa de todos os membros da Batfamília, e seria muito legal ter você também como membro da Batfamília para receber o salve aqui no canal, participar no grupo do WhatsApp, participar das lives exclusivas. Tem muitas recompensas. Valeu? Esse era o recado que eu queria dar. Agora vamos começar a falar sobre a questão do Andy Muschietti. Então, o que acontece, gente? O Batman Brave and the Bold, ele tá em desenvolvimento na parte do roteiro. Temos esse roteirista que ninguém sabe quem é. O James Gunn apenas disse que esse roteirista tá trabalhando rápido, que eles têm uma ideia de história e que agora é possível sim que eles avancem rapidamente no roteiro. Só que o James Gunn nunca fala sobre o Andy Muschietti. E quando ele precisa mesmo responder alguma coisa, sempre fica um pouco nublado, né? Se ele vai ser realmente o diretor do Brave and the Bold. Quando teve o Emmy no mês passado, teve uma foto que circulou na internet que era o Andy Muschietti junto com alguns membros ali da DC Studios. E com isso voltou toda a discussão de que o Andy Muschietti segue sendo o diretor do Batman Brave and the Bold. Só que, bem, era apenas uma foto, não tinha uma confirmação. Mas agora as coisas mudaram, porque teve uma confirmação. E foi do próprio Andy Muschietti. Um fã encontrou o Andy Muschietti num restaurante e perguntou algumas coisas pro diretor. E aí ele confirmou, sim, que ele segue sendo o diretor do Batman Brave and the Bold. E que sim, ele sabe o que está acontecendo no roteiro do filme. Ele sabe mais ou menos o que é a história. Só que sim, eles não vão revelar esse roteirista tão cedo. E que para esse filme entrar em produção ainda vai demorar. O que a gente já estava esperando, né? Antes de 2027, improvável que eles gravem esse filme. Temos informações muito importantes aqui, porque o Andy Muschietti é uma fonte confiável. Você pode dizer que se a DC Studios quisesse tirar ele do cargo de diretor, ele seria tipo a última pessoa a saber. Tudo bem, talvez fosse uma teoria possível. Só que tem um negócio, ele disse que sabe do roteiro. Essa informação dele que me pega, porque estão mostrando o roteiro também pro Andy Muschietti. Se a DC Studios estivesse preparando uma mudança na direção para colocar outra pessoa no lugar do Andy Muschietti, cara, eu não acho que eles estariam compartilhando o roteiro pro Andy Muschietti dar uma olhada. Eu acho que eles iriam isolar o Andy Muschietti até eu chegar a um ponto que eles iriam tirar ele. Então, pessoal, eu chego à conclusão, com todas essas informações, que de fato o Andy Muschietti vai ser o diretor do Batman Brave and the Bold. Ou melhor, nesse momento, realmente tudo leva a crer que ele vai ser o diretor. E agora eu quero o comentário de vocês. É uma boa ele ser o diretor? Porque eu penso muito assim, ó, na recepção do filme. Como que eles vão vender o filme? O primeiro argumento que eu sempre vejo pro pessoal defender o Andy Muschietti é que no filme do Flash, a gente tem boas cenas de Batman. Ah, tem aquela cena do Ben Affleck com a perseguição de carros. Tem aquela cena lá do Batman Michael Keaton que sai planando e dá uma surra em todo mundo. Ele construiu todo um set da Batcaverna que ficou bem legal. E de fato, sim, são 3 coisas boas que ele fez envolvendo o Batman no Flash. Eu não posso negar isso, eu realmente acho
que ele mandou bem nessas cenas. Eu acho que ele conseguiu dar uma vibe, assim, de Batman desenho animado pro filme do Flash. Eu concordo muito com o elogio do Batman Ben Affleck. Assim, a ideia da cena é bem legal. A cena toda tá muito plastificada, super falsa, mas a ideia eu consigo ver o que ele tá fazendo. Agora, eu não consigo entrar no mesmo elogio pro Batman Michael Keaton, porque eu acho que ao tirar o Batman Michael Keaton da Gotham do Tim Burton, você perde toda a graça do Batman Michael Keaton, sabe? Eu não sei, pra mim é ok, é o Batman Michael Keaton, ele tá com esse uniforme que eu acho feio, e ele tá fazendo umas piadas que realmente tinha no Batman de 89, mas pra mim não parece a mesma coisa, parece uma coisa muito forçada que você tá tentando replicar a nostalgia de 89. Mas isso sou eu, 90% da galera que eu vejo aí gosta do Michael Keaton do Andy Muschietti. Eu só acho que ele não chega aos pés do Michael Keaton dirigido pelo Tim Burton, que eu acho que é muito, muito acima. E o Andy Muschietti até teve uma conta no Twitter que fez eu rir com esse tweet, que o Andy Muschietti você não pode confiar porque ele aprovou esse visual tenebroso do Batman Ben Affleck, que realmente é horrível. Eu acho que é o pior visual live action que o Batman já teve. Na boa, é muito, muito feio. Então, dá pra confiar nessa pessoa aí que aprova um visual desse pro Batman? O que ele vai fazer no Brave and the Bold? E o medo dele fazer um uniforme ainda mais feio? Como é que eles conseguiram fazer um uniforme tão feio? Então, esse é o Andy Muschietti. Se eu fosse o James Gunn, eu trocaria. Mas eu não trocaria só por causa desses argumentos. Eu trocaria principalmente porque ele dirigiu o Flash. Ele dirigiu o maior flop da história da DC. Não dá pra recompensar tamanha incompetência dando simplesmente um filme do Batman, que é tipo o mais importante. Eu acho loucura, loucura. E aí quando chegar na hora de vender o filme do Batman Brave and the Bold, vai ter que ter o nome do Andy Muschietti ali. E o pessoal vai lembrar do Flash, vai lembrar do fracasso e vai associar. Esse, pra mim, é o meu grande problema. O Andy Muschietti é amigão do James Gunn, quer dar trabalho pra ele, beleza. Dá um filme, uma série diferente aí. Não precisa dar o do Batman, velho. Ah, Gabriel, mas ele vai calar a boca de todo mundo, porque esse cara é um grande diretor, eu adoro o It. Vai sair essa série boa dele de terror e ele vai mandar ver e vai todo mundo calar a boca. Tomara que eu esteja errado. Como eu disse, eu acho que ele dirigiu bem a cena de ação do Batman Ben Affleck, que é bem o tipo de cena que eu acho que eu gostaria de ver num filme do Batman Brave and the Bold. Só que com um bom efeito especial, de noite, com uma Gotham mais gótica. Enfim, é uma ideia de cena muito legal que eu gostaria de ver num filme do Batman. Então eu acho que ele tem os predicados pra ser um bom diretor. O problema é tudo que envolve o redor dele. Pô, a gente acabou de ver aí o filme do Superman, e o James Gunn aparecia em todo lugar, estavam vendendo James Gunn. Ele aparecia até no meio da foto do Superman com Lex Luthor e Lois Lane. O cara era quase um protagonista, um pavão, James Gunn. E aí no filme do Batman Brave and the Bold, o que eles vão fazer? Vão esconder o Andy Muschietti? Vão colocar ele num cantinho ali, nunca vai aparecer? Sabe, porque ele fez o Flash. Vai sair agora essa nova série do It, e que ele foi o diretor. Com certeza tem um peso muito grande pro Andy Muschietti aqui. Essa série é da Warner também. Eu vi os trailers e parece realmente que tá bem dirigido. Parabéns pro Andy Muschietti. A sensação que eu tenho é que essa é uma série que vai ser bem recebida. E isso pode ser muito bom pro Andy Muschietti, pra ele ganhar um pouco de confiança ao redor ali na Warner. Porque esse pensamento que eu tô tendo aqui, mas esse cara flopou o filme do Flash. Eu tenho certeza que tem outras pessoas que pensam lá dentro da Warner desse jeito. O ponto todo é que quem decide é o James Gunn. Será que o James Gunn poderia se deixar influenciar por essa opinião de fora? Opinião de alto executivo? Se por acaso essa série aí do It for muito mal, o que de novo eu acho difícil, porque parece que tá boa, mas se for mal, pode aumentar ainda mais, né, o hate que ele sofre na internet e, consequentemente, esse hate ir pro alto escalão da Warner e isso influenciar o James Gunn. É por isso que não dá também pra cravar 100% que o Andy Muschietti tá no filme. Mas agora, a gente precisa reconhecer o negócio. A gente tem 2 filmes do Batman. Um é dirigido pelo Matt Reeves. O outro é dirigido pelo Andy Muschietti. Percebem a diferença? É um arranha-céu de diferença. É uma montanha, é o Everest da diferença dos diretores. Eu fico imaginando se essa própria comparação não vai fazer mal pro filme do Batman Brave and the Bold. É exatamente por isso que eu iria trocar o diretor. E convenhamos, o grande argumento a favor do Andy Muschietti, essa cena aí do Ben Affleck no filme do Flash. Sim, uma boa cena, mas eu acho que outros diretores também poderiam fazer. Não é como se ele fosse o único diretor do planeta Terra que conseguisse fazer uma cena como essa. O grande ponto a favor dele é uma coisa que outros diretores também podem ter. Mas assim, eu tô dando muito hate pro coitado do Andy Muschietti. No fundo do meu coração, eu ainda quero que ele seja o diretor do filme
e mande muito bem pra eu calar a boca. Aí o Gabriel do futuro, lá em 2028, vai fazer um vídeo: eu estava errado, Andy Muschietti era o diretor certo pro Brave and the Bold. E ele vai fazer o melhor filme da história do Batman, vai superar Máscara do Fantasma, vai superar Lego Batman, vai entrar no hall dos maiores diretores da história do Batman. É possível? É possível. É provável? Aí a gente tem que ver. Eu acho que não é provável. É uns 10% de possibilidade, mas existe essa possibilidade. Agora, eu não gosto de brincar com probabilidade. Eu colocaria uma outra pessoa que tem mais chances de fazer isso. Mas enfim, esses são os meus argumentos contra o Andy Muschietti. Andy Muschietti, por favor, calhe a minha boca, faça um grande filme. Mas sim, eu vou ver a série do It quando sair, e se for boa eu vou elogiar, tá? Não tem nenhum problema em elogiar o Andy Muschietti, até porque parece ser boa. E eu tenho a sensação que se for boa, ninguém vai tirar o Andy Muschietti da cadeira de direção. Beleza, vamos pro outro assunto desse vídeo, que é a informação de que o Rick Flag Sr. vai aparecer no filme do Homem do Amanhã. A informação é desse insider chamado Tweep. Esse não é um insider muito renomado, não é um Apocalypse Horseman. Nesse caso, pode até ser um chute, porque não é muito difícil adivinhar que o Rick Flag Sr. vai aparecer no filme do Superman. Porque, na verdade, o Rick Flag Sr. é o protagonista do capítulo 1. Não sei se vocês já perceberam. Ele é o protagonista do Creature Commandos. Ele tá no filme do Superman. Ele é o antagonista do Pacificador temporada 2. Provavelmente vai aparecer no Creature Commandos temporada 2. Vai aparecer no Superman o Homem do Amanhã. Então, assim, ó, o homem é o protagonista. Ele meio que tá colando todo o universo do DCU até o momento. Mal comparando, ele é tipo o Nick Fury na primeira fase do MCU. Só que ao invés de formar uma equipe de super-heróis, ele tá fazendo de tudo pra não formar uma equipe de super-heróis. Ele odeia meta-humanos. E ainda tem essa teoria de que eles iriam reviver o Rick Flag Jr. como Capitão Átomo. Se essa teoria meio maluca se confirmar, cara, com certeza o Rick Flag Sr. vai aparecer mais e mais, porque é o pai, né? Mas assim, ó, eu também já esperava que ele fosse aparecer por toda a questão da narrativa também. A gente tá vendo aí lentamente o Rick Flag Sr. ficar cada vez mais obcecado com meta-humanos. Ele tá entrando nesse funil de narrativa contra meta-humanos e ele tá manipulando as coisas sob justificativa do governo dos Estados Unidos. Com certeza, isso daqui vai ser mais explorado no Homem do Amanhã. Só que também tem um ponto. A gente não sabe a história do Homem do Amanhã. A gente não sabe quem que é o vilão. A gente teoriza, né, que o vilão seja o Brainiac, mas daqui a pouco é o governo dos Estados Unidos, e nesse ponto o Rick Flag poderia ter uma participação maior. Eu ainda aposto que ele vai ter mais ou menos a mesma participação que teve no primeiro filme do Superman. O que ele teve ali no primeiro filme do Superman? 2 cenas? Eu acho que vai ser mais ou menos alguma coisa assim, sabe? Ele é importante pra amarrar esses pontos do DCU, mas propriamente importante dentro do filme, aí eu não boto muita fé, sabe? E assim, James Gunn, ok, legal, você gosta do Rick Flag. Ele foi legalzinho ali na série do Creature Commandos, mas já deu de Rick Flag, né? Não precisa ficar usando ele pra tudo. Ai, alguns vícios do James Gunn realmente irritam. Seguindo aqui pro nosso último assunto, que é a questão das vendas dos quadrinhos nos Estados Unidos em setembro, porque saiu o top 10 das HQs mais vendidas, e a DC tá dominando geral esse top 10. Em primeiro tá o crossover do Deadpool e Batman, que é publicado pela Marvel, mas a gente sabe que ficou em primeiro, né, por causa do Batman, né? É por causa do Batman. Em segundo lugar, a nova HQ do Batman aí, que reinicia a contagem, Batman número 1, do Matt Fraction. Em terceiro lugar, Batman Absolute número 12. Em quarto lugar, o Batman número 2. E aí, só em quinto, realmente, a gente vai ter uma HQ de verdade da Marvel, que é a HQ do Amazing Spider-Man número 11. Em sexto lugar, a HQ do Absolute Evil, que saiu na semana passada, na última semana do mês de setembro, e ainda assim já foi o suficiente para ficar no top 5. Em sétimo lugar, Absolute Superman número 11. Em oitavo, aí sim, uma HQ da Marvel, que é do Punisher. Em nono, Mulher Maravilha Absolute número 12, que, aliás, foi uma baita HQ essa daí. Eu li ontem, maravilhosa. Mulher Maravilha Absolute e Batman Absolute é outro patamar, amigo. Até acho que tá vendendo pouco a HQ da Mulher Maravilha, porque é muito boa. Tá maluca, sacanagem. As edições 7 e 8 da Mulher Maravilha Absolute... Perfection. Já mudei de assunto aqui, porque, cara, essa HQ é muito boa. E pra fechar o top 10... Ultimate Spider-Man número 21, né, do Universo Ultimate. Então, o que eu queria puxar aqui é o sucesso gigante do Universo Absolute. Do top 10, a gente tem 4 HQs do Universo Absolute. Trindade mais o Forever Evil. Eu cheguei a falar isso num outro vídeo, eu acho, mas o Universo Absolute é o maior acerto da DC em 20 anos. Nesse século, não sei, eu acho que é. Cara, essas HQs que são Elseworlds continuam no top 10
um ano depois. E elas vão continuar. Cara, Mulher Maravilha tem material para fazer 50 edições. De tão boa que é, de tão bem desenhadinha a história que é. Eu vejo que todas as HQs individuais do Universo Absoluto têm objetivos curto, médio e longo prazo. E todas essas HQs ainda vão fazer o crossover no macro do universo, que é essa questão da Liga da Justiça do Mal que surgiu. E eu acho que é isso que realmente faz toda a diferença. Porque você tá vendo o nascimento de um universo com ótimas histórias, mas se você parar pra pensar, essas histórias, elas podem ter um fim. Tipo Mulher Maravilha. Eu vejo um final pra Mulher Maravilha. Não sei se derrotando o Hades, Zeus, mas, sabe, não é uma HQ que pode continuar pro resto da humanidade, sabe, ter 200 edições. Claro que talvez, né, suba o olho da DC e ela queira fazer as HQs pro resto da vida. Mas eu acho que esse não seria o melhor caminho. Eu acho que o melhor caminho é realmente o Universo Absolute ter início, meio e fim. Porque um dos grandes motivos de eu querer continuar lendo é porque hoje eu tenho a sensação que eles vão terminar. A HQ do Batman, você tem a sensação que a última saga vai ser com Coringa. Eu acho que esse tipo de narrativa que você sabe que vai ter um fim, fomenta ainda mais as pessoas quererem ler a HQ. Quase dá um aspecto meio de mangá, sabe? Porque o mangá também tem início, meio e fim. Ao contrário das HQs do universo principal, que elas são pra sempre, né? O início, meio e fim das HQs principais são as runs, dos roteiristas e tudo mais. É só que a pessoa que tá do lado de fora, que não acompanha tanto, ela não tá ligada nisso, ela não tá ligada nos escritores, ela não tá nem aí com quem tá escrevendo, sabe? Ela quer saber do personagem. Então, eu acho um grande acerto que no universo principal você vai ter realmente essas histórias que são infinitas, né? Nunca vai ter um fim. E faz parte, não tem nada de errado nisso, é a identidade dos quadrinhos de super-heróis, né? Eles vivem pra sempre. Mas é legal ter o Universo Absolute que propõe esse início, meio e fim. Ou pelo menos eu tô teorizando aqui, pode ser coisa da minha cabeça, mas eu acho que isso realmente influencia as pessoas a quererem acompanhar mais. E claro, também o trabalho bem feito de toda a linha editorial do Absolute. Porque as histórias são bem feitas a nível individual, HQ solo, e no macro. Você realmente sente que há uma sinergia entre as HQs, mas isso não atrapalha a narrativa individual de cada um. E quando necessário, eles fazem esses tie-ins, né, de one-shot, como foi o Absolute Evil, e é um grande sucesso, e avança bem o universo. Cara, impressionante como o Absolute Evil foi maravilhoso, né, pra aumentar ainda mais o hype pro futuro dessa narrativa aí que eles estão criando. Então, DC, continua fazendo isso que você tá fazendo. E comentando o resto do top 10, a nova HQ do Batman do Matt Fraction iria vender mesmo se fosse ruim. Porque assim, ó, é Batman, é Jorge Jimenez na ilustração, e é numeração resetada. Resetar numeração de HQ é sempre uma coisa que dá um monte de dinheiro. Ainda mais HQs do Batman que poucas vezes foram resetadas. Esse é apenas o volume 4 das HQs do Batman principal. 1940, 2011... 2016 e agora 2025. E a DC ainda fez toda uma estratégia muito bem feita para vender 500 capas variantes pro Batman número 1. Vendeu pra caramba e provavelmente vai ser o quadrinho mais vendido do ano por méritos de marketing, estratégia e o próprio quadrinho que foi legal também. E o primeiro lugar, né, é Deadpool e Batman, porque é o crossover DC e Marvel, né? Não tinha como ser outro, é óbvio que iria ser. Mas o importante desse top 10 é a consolidação, a afirmação da estratégia da DC com o Universo Absoluto. Até porque é a marca de um ano de Universo Absoluto e segue firme e forte. Ah, mas a HQ do Flash, do Caçador de Marte, não estão aí. Não, assim, mas aí vocês estão pedindo demais querer colocar todo o Universo Absoluto no top 10. Aí seria impossível. Isso é impossível. Até porque Flash, Lanterna Verde, Caçador de Marte nunca venderam assim pra fechar top 10. Esses daqui podem fechar no top 10 na edição número 1. Mas à medida que eles avançam na história, edição 5, 6, 7, 8... aí fica muito difícil para essas HQs. Realmente, aí é pedir demais. Mas enfim, galera, a DC tá bombando. E agora é a vez de vocês. O que vocês estão achando do Universo Absoluto? E no mais, gente, muito obrigado por acompanhar o vídeo até o final. Eu fico por aqui e vocês estão ligados. Dale DC! E esse foi o vídeo com as novidades da DC. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixa aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.